Henrique Ganso fará sua reestreia no futebol brasileiro. A sua primeira partida com a camisa do Fluminense. Após uma passagem fracassada na Europa, o meia que maior esperança despertou no torcedor brasileiro, pensando aí em seleção, e que mais expectativa criou em santistas e depois são paulinos, volta em baixa ao Brasil. Mas pode virar esse jogo. Tem a chance bem razoável, ao meu ver, de novamente ocupar uma posição de destaque. Talvez não tão grande quanto aquele que imaginávamos quando surgiu há 9 anos, ganhando títulos ao lado de Neymar com a camisa do Santos. Ganso dificilmente virá a ser aquele jogador espetacular que foi em alguns momentos e que se imaginava mais maduro, ainda mais genial, como um meio-campista clássico capaz de decidir jogos. Mas dentro da realidade do nosso futebol, dentro da mediocridade da bola que rola por aqui, com um talento, grande talento que possui, pode sim ser um jogador de destaque e levar o Fluminense a grandes resultados, a grandes vitórias. Não é verdade que Paulo Henrique Ganso é um jogador que não participa do jogo com a bola. Aliás, sem a bola. Nos tempos de São Paulo, por exemplo, não foram poucos os jogos em que aparecia como um dos homens que mais desarmava. Isso mesmo. Ele não corre feito um louco pelo campo, tentando recuperar a bola, mas é capaz de dar um bote, de recuperar a bola, de participar quando o time não está com ela. Ao mesmo tempo, é um jogador com um talento que raros possuem. Um passe, uma jogada, um drible, uma clareada no jogo para colocar alguém em condições de marcar. Tudo isso ele pode fazer. Lembrando que o nível de cobrança, jogando pelo Fluminense, nas competições domésticas aqui do país, é muito menor do que aquele que ele enfrentaria seguindo no Sevilha, ou mesmo no futebol francês, quando chegou já meio que desanimado, nitidamente sem grande motivação. E mais ainda se pensarmos na camisa 10 da seleção brasileira, que um dia muitos acreditaram que ele vestiria por longo tempo e isso não aconteceu. Ganso vai trabalhar com o Fernando Diniz, um técnico que prima pela posse de bola, pelo jogo jogado, e que acredita muito na sua reabilitação. Na entrevista recente que fiz com o treinador para o meu blog no All Sport, que você pode acessar aqui na descrição do vídeo, onde está o link, Diniz fala de como pensa em aproveitá-lo dentro da equipe tricolor. Pelo jeito, Ganso não será aquele meia que outros treinadores tentaram fazer com que atuasse como um ponta de lança, o número 10 que entra na área e faz gols. Pelo contrário, a tendência é que ele jogue mais atrás, mais centralizado, talvez até um pouco mais recuado em alguns momentos, para fazer o jogo acontecer, para fazer com que a bola passe com qualidade pelo meio do campo e chegue a outros setores, especialmente no ataque. Ainda mais que o Fluminense tem jogadores rápidos que, diante de bons passes, podem encontrar espaços nas defesas adversárias, especialmente com aqueles passes que tentam colocar o jogador em condições, lançando o lançamento da bola com o passe, buscando áreas desocupadas dentro do campo. Ou seja, Ganso tem condições, Ganso tem talento e Ganso tem a oportunidade. Depende basicamente dele. E claro, de o Fluminense oferecer condições mínimas para a continuidade do trabalho de Diniz e do seu novo craque, podemos assim chamar. Porque no meio dos jogadores que o Fluminense tem hoje e dentro da realidade do futebol brasileiro, o Ganso pode, sem dúvida alguma, recuperar o status de craque em algum tempo. É claro que se ele estivesse jogando no Palmeiras, no Flamengo, no Cruzeiro, no Grêmio, num desses times com elencos melhores e mais badalados, talvez a exigência fosse ainda maior e a dificuldade, consequentemente, seria grande, superior àquela que vai enfrentar pelo Fluminense. Não que o Fluminense não seja um grande clube, mas pelo momento tricolor. O Fluminense vive dificuldades financeiras terríveis. Essa semana, inclusive, uma paralisação dos atletas porque eles reivindicavam o pagamento dos atrasados. E, claro, isso interfere e atrapalha bastante. Não só em formação de elenco, o Fluminense não consegue contratar jogadores de um nível mais elevado, é um elenco até modesto para as tradições do clube, mas também pelos problemas que isso causa no dia a dia. Mas, nesse cenário, um jogador como ele, num time organizado, que o Fluminense já é com pouco mais de um mês de trabalho de Fernando Diniz, é claro que ele pode conseguir fazer coisas que raros jogadores têm capacidade de fazer dentro do nosso futebol. É a oportunidade de reabilitação de Paulo Henrique Ganso. Eu acho que vai dar certo. Meu palpite é que vai funcionar. Talvez não hoje contra o Bangu, no jogo de reestreia às 9 da noite no Maracanã, mas com o passar do tempo. Vai depender fundamentalmente de Fernando Diniz continuar seu trabalho, permitirem que ele siga em frente com alguns acidentes de percurso que certamente acontecerão e sem que a política e a crise financeira do Fluminense atrapalhe aquilo
que a comissão técnica e os jogadores tentarão fazer em campo. Se o ambiente for minimamente favorável e com apoio que certamente Ganso terá da torcida tricolor, o jogador poderá voltar a ocupar um espaço que, se não for de tamanho destaque como aquele que teve no início e se esperava dele com o tempo, pode ser, pelo menos, um lugar bem digno dentro do nosso futebol. Saudações!